Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. Arroche que minha casa está firmada. Fora da zona de conforto, Davi, um pastor de ovelhas, se tornou aquele que enfrentou o gigante. Moisés, homem comum, se tornou líder, recebeu as leis de Deus e abriu o mar. Esther, mulher temente a Deus, se tornou rainha e arriscou a própria vida para salvar seu povo. Ao sair da zona de conforto, homens e mulheres comuns se tornam potencializadores e agentes do poder de Deus na Terra através das eras. Dentre histórias e contextos diferentes, todos têm algo em comum: a decisão de agir com ousadia ao ouvir a voz de Deus. A ousadia é a evidência da fé. Do ordinário ao extraordinário, é necessário ser ousado para amar o improvável, para servir com excelência e para construir e preservar em construir algo baseado unicamente na palavra de ordem do Deus Criador, mesmo com circunstâncias contrárias, assim como fez Noé. É necessário ser ousado para caminhar através do sobrenatural. Apesar da escassez de recursos, das muitas vozes e das nossas próprias limitações, devemos obedecer e confiar que o mesmo Cristo que chamou Pedro para andar sobre as águas, hoje nos chama para desafiar nosso próprio entendimento e ousar caminhar sobre suas palavras sem olhar para trás. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem ousadia é impossível evidenciar a fé. Em 2025, a Batista Renovada viverá o ano da ousadia. Seja bem-vindo à família Batista Renovada. Aproveite para compartilhar esta live com seus amigos e seus familiares. Vamos juntos inspirar e impactar vidas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube Batista Renovada e não deixe de nos seguir no Instagram @BatistaRenovadaSJC. E siga também os nossos pastores, @Pastor Glaucio, @Dani_Marques_IBR. Desejamos um ótimo culto a todos.
Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Queridos, paz seja convosco, amém. Se coloque de pé, aplauda ao Senhor. Aleluia, estamos começando mais um culto da família. Você e a sua casa são alvos do Senhor nessa noite. Você que está aqui, olhe para o teu irmão, cumprimente ele, fala que bom que você veio. Que bom que a sua família hoje foi mais forte no seu coração. Que bom que você veio buscar pela sua casa. Olhe para dentro dos olhos dele e diga assim: o Senhor tem algo sobrenatural para você nessa noite. Olha para ele e diga isso. Seja profeta do Senhor para com a vida dele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga: olha, o Senhor tem muito mais sobre você. O Senhor tem muito mais sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Porque nós fazemos os nossos, né? Mas vem do Senhor a resposta. Que nós sejamos uma igreja atentas à voz do Espírito Santo de Deus. E é tão importante estarmos neste lugar em que o culto da nossa família é a causa que nos trouxe aqui nessa noite. O culto da minha família, o culto da sua família, o culto da nossa família é a causa que nos levantamos hoje em oração. E muito mais que isso, nós nascemos para o ID do Senhor. A família do Brasil, a família da nossa nação, ela necessita de um clamor, de um avivamento, para que o Senhor converta corações de pais aos filhos, filhos aos pais. Então você neste lugar é um profeta do Senhor, amém? Você pode levantar as suas mãos e nós vamos orar nesse momento. Nós vamos levantar um clamor nesse momento. A sua casa é o cenário que o Senhor vai habitar nessa noite, através da minha e da tua vida, sim. Mas temos famílias também para clamarmos, famílias que não estão aqui, famílias que já estão perdidas, casamentos que já estão à beira, né, de uma decisão ruim, não tão positiva. Nós queremos orar por esses também. Diagnósticos médicos de filhos, de mulheres, de esposas. Nós queremos orar por isso nessa noite. Se você pode, erga as suas mãos o mais alto que você pode. Erga as suas mãos o mais alto que você pode. Nós vamos clamar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite dizendo: Jesus, olha para minha causa. Jesus, tu és adorado sobre a minha vida. Tu és o centro de todas as coisas. Mas olha, Senhor Deus, apresento diante de ti isso agora. Ei, essa é a sua hora de dizer ao Senhor aquilo que você veio pedir, aquilo que você veio buscar. Vamos orar ao Senhor. Jesus, é na tua presença que todas as nossas preocupações somem. É na tua presença que todo medo vai embora. É na tua presença que toda dor, Deus, ela é aniquilada. É na tua presença que eu recebo a cura para minha vida. É na tua presença que eu recebo o refrigério. É na tua presença que eu recebo a graça do Senhor. É na tua presença que eu recebo, Deus, a força para continuar, para persistir. E é na tua presença que eu guerreio guerra, Senhor Jesus. É na tua presença que eu apresento pelejas diante de ti. É na tua presença que eu encontro, ó Deus, as situações irreversíveis aos olhos humanos. As situações, Senhor Deus, que aos olhos da medicina já foi dado como fracasso, como perdido. É na tua presença, Senhor, que eu lanço toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado tão bem de mim. O Senhor tem cuidado tão bem da minha casa. É na tua presença que eu me lanço, eu me derramo, eu me quebranto. É na tua presença, Senhor, que nós ativamos o milagre do Senhor. O primeiro milagre que começa dentro de nós, através da nossa fé. Por isso eu convido o Espírito Santo de Deus a ministrar sobre este lugar agora. Ministra sobre este lugar agora uma unção diferente. Ministra sobre os corações, ó Deus, um quebrantamento, a fim de que gere arrependimento, a fim de que gere avivamento em nós, em nosso meio. Pai, nós apresentamos a nossa casa a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus e o Senhor é dela. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas. Aleluia, com palmas. Se você pode, cante. Eu levanto um aleluia. Diga isso. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Com palmas, cante isso. Levanto um aleluia. Mais alto que os ruídos. Eu levanto um aleluia, cante isso. Levanto um aleluia. Canções, cante isso. Canções são armas para mim. É Jesus. Levanto um aleluia. O céu vem, cante. O céu vem guerrear por mim.
nós. Nessa noite eu quero te convidar a cantar isso. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mesmo eu não merecendo, mas o amor dele por nós é grande, é indestrutível. Nem a morte, nem a vida, nem um presente ou o porvir nos separa do amor dele. Ele entregou o seu filho para morrer por nós. Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Às vezes a gente passa por lutas e dificuldades e a gente até questiona: meu Deus, o Senhor não está me vendo. Senhor, cadê o seu amor? Mas Ele está ali. Ele está ali. Aleluia. Naquele momento difícil, Ele está ali com você. É Ele que não te deixa cair. É Ele que não te deixa cair. Ele te segura pelas mãos e caminha com você naquela tempestade. Então, nessa noite, cante comigo. Cante essa canção. Faça essa declaração a Ele. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Cante isso. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu
onde estarei, estarei seguro. Pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Cante isso. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Que amor é esse? Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada nos separa do teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor, o amor que nos constrange, o amor que nos limpa, nos purifica, o amor que nos cura. É o teu amor, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós queremos declarar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és adorado, Senhor. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível. Se você pode, cante. Como eu pude pensar, como eu pude pensar que Tu não podes superar, porque insiste em não ver Deus milagres. Se esse Deus é poderoso para você, cante isso. Tu és poderoso. Ele é muito poderoso, irmão. Aleluia. Pega essa voz e cante. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso.
sou eu pra negar teu poder, Senhor? Ah, Jesus! Ah, toda vez sobre os nossos olhos, nós declaramos que agora nós enxergamos a Ti. Agora posso enxergar. Declare, em Ti eu posso confiar. Estou firmado num Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso. Cante isso, oh, declare sempre que Tu és, Senhor. Tu és poderoso. Tu és, sim, Tu és poderoso. Sim, Jesus, nós temos que Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Vamos conclamar, dizer isso. Com toda a fé, vamos. Juntos iremos ver, Ele vai fazer. Cante declarando isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aumenta o volume da tua oração e cante. Ele vai fazer. Deus vai mover, vamos. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível. Rega suas mãos aos céus essa noite. Rega suas mãos aos céus essa noite. Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que tudo é, quem sou eu pra negar teu poder? Que tudo é possível, tudo é possível. Sim, Jesus, tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível, tudo é possível. Aleluia, tudo é possível. Oh Deus, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Você consegue se lembrar de uma situação sobre a sua vida agora que tem tirado o teu sono, tem tirado a sua paz? Pensa nela agora, erga suas mãos aos céus em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus em nome de Jesus. Sobre essa causa agora você vai dizer: Tu és poderoso. Aumenta o volume da tua voz e cante. Tu és poderoso. Ele é poderoso, irmão. Você precisa crer. Crer contra a esperança e diga isso. Tu és poderoso. Se você pode, diga mais uma vez. Tu és poderoso. Tu és. Ah, Senhor, Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Por muito eu passei, aleluia. Já provei, vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou. E aqui não vou parar. É pela fé que eu
esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Aplauda o Senhor, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém? A paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. O Senhor já tem falado conosco. Quem somos nós, não é? Para duvidar do Senhor, do agir do Senhor nas nossas vidas. Eu quero ler agora com os irmãos em Deuteronômio 5:29. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesta hora, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera, Deus falando, irmãos, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Em todo o tempo, todos os meus mandamentos. Para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deus está falando aqui com Moisés. No capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés está relembrando para aquele povo que está lá no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Ali já é uma nova geração, a primeira geração, os pais já tinham morrido no deserto. E ali tinha um novo povo ali no deserto, que nasceu no deserto, e Moisés estava relembrando as promessas que o Senhor tinha feito com seus pais, lá no Monte Sinai, quando Deus falou com eles através do fogo. Irmãos, quando Deus falou com esse povo através do fogo, um temor tão grande caiu no coração deles, que eles chegaram a pedir para Moisés: que você seja o nosso mediador, Moisés, que você seja o nosso intermediário entre Deus e nós. Tudo que Deus falar para você, você passa para nós, porque eles viram a glória de Deus naquele fogo, e o temor caiu sobre o seu coração. E aí aqui nessa passagem de Deuteronômio 5, Moisés está lembrando aquela geração sobre obediência, sobre fidelidade, sobre a responsabilidade que aquele povo tem de obedecer os mandamentos, assim como seus pais. E essa palavra é para nós nesse dia, nessa noite. Quem dera que eles tivessem tal coração. Esse povo fez esse pedido para Moisés, esta oração, que que Moisés fosse o intermediário entre Deus e eles, e Deus se agradou dessa oração. E aqui no versículo 28 fala: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, e tudo quanto eles falaram bem. Só que aí Deus fala assim: mas quem dera que eles tivessem tal coração. Sabe o que Deus está falando aqui? Quem dera que, assim como eles temeram o fogo no Monte Sinai, que eles continuassem com esse coração temeroso, sabe, de estar na frente, na santidade, diante da santidade de Deus. Para quê? Para obedecer os mandamentos. Para obedecer os mandamentos. Nós sabemos que os dízimos e as ofertas são mandamentos, são princípios do Senhor. E o Senhor nesta noite está dizendo para você e para mim: quem dera o seu coração estivesse ardendo para obedecer este meu mandamento. Quem dera, será que eu estou com o meu coração ardendo para cumprir um mandamento, um princípio bíblico que é a oferta e os dízimos na casa do Senhor? Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o dizimar, irmãos, não é uma formalidade, não é algo que a gente tem por costume, rotineiro no culto, não. Esse temor santo, sabe? Da presença do Senhor, Ele está aqui. Que você possa ofertar com esse temor santo. Isso não é um ato formal, é uma chave. É uma chave que Deus nos dá de intimidade com Ele, onde a gente consegue acessar as bênçãos que Ele já prometeu. É através da obediência. Mas não é uma obediência de qualquer jeito, é uma obediência que queima. De saber que você está cumprindo o mandamento. Isso é um mandamento, isso aqui tem que arder no nosso coração. Eu vou ofertar, eu vou dizimar. E aí a promessa vem. Para quê? Para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Se isso arder no teu coração, faça com alegria.
porque a promessa é para você, é para aquele povo, é para aquela geração que morreu no deserto, era para a nova geração e é para nós nesta noite, irmãos. Bem será comigo e com os meus filhos para sempre. Bem será na tua casa, na tua família, para você, para os teus filhos, para sempre. Amém? Você tem essa oportunidade, o Senhor te dá essa oportunidade. Nós vemos o crescimento da igreja, a expansão, o projeto Eis-me Aqui. O Senhor está te dando essa oportunidade, participe. Ande junto com a nuvem. Quantos eventos estão acontecendo simultaneamente, já repararam? A igreja não para, participe, esteja presente, esteja no meio. Hoje você tem essa oportunidade de ofertar na casa do Senhor, através dos QR Codes, das maquininhas que estão nas laterais. As salvas vão passar também aqui no meio. Irmãos, que nós tenhamos esse temor santo. Amém? Faça essa oração pela sua família. Eu vou pedir que a igreja continue de pé para cantar essa canção. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia! Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele. Você pode cantar a rocha. A rocha em que minha casa está firmada,
Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos, agradecendo ao Senhor por esse momento de louvor, pelos dízimos. Ore no seu lugar. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de adoração, que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor, como, meu Pai, um cheiro suave suba ao teu trono na nossa adoração, Pai. Também os dízimos e as ofertas, Senhor, para o sustento da tua casa, e que o Senhor abençoe, Senhor, todas as dizimistas e ofertantes, que o pão nosso de cada dia nunca falte em nossos lares, Senhor, e também não falte o mantimento aqui em tua casa, Senhor. E agora nós nos colocamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, para recebermos a porção da tua palavra. Nós queremos ser alimentados por ti, Senhor. Fale ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmão. Boa noite, a paz do Senhor. Vocês estão bem, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido. A história dele está lá em Gênesis, no capítulo 12. Se você é bom de Bíblia, se você vem na escola dominical, você já sabe de quem que é que nós estamos falando. Qual é a história que está em Gênesis 12? É do nosso amigo Abraão. Então deixa a sua Bíblia aberta aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Abraão. E o tema da nossa palavra hoje é: olhe para as estrelas. Olhe para as estrelas. Amém? Olha aí que bonito. Olhe para as estrelas, irmãos. As estrelas do telão. Não dá para a gente olhar para o céu agora, mas olhe para essas estrelas bonitas do telão. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Só o primeiro versículo é bem conhecido. Deus falando com Abraão, enquanto ele ainda chamava Abrão, mas vamos falar que o nome dele é Abraão para ficar mais fácil. Então, Gênesis 12, 1, o Senhor fala assim para Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Né? É o momento que o Senhor fala com Abraão. E Abraão é conhecido, né, irmãos, como o pai da fé. O pai da fé. Por que isso? Porque Abraão foi um homem que creu. Foi um homem que confiou. Foi um homem que ouviu a palavra, a promessa do Senhor e se agarrou naquela promessa. E ele creu de verdade. Não somente com o coração dele, mas também com atitudes. Se você for ver a história de Abraão, ele tem várias atitudes que demonstraram a fé dele. O quanto ele creu de verdade. Né? E por isso ele recebe esse título de pai da fé. Né? Tudo era contrário. Né? Tudo era... Falou que ele ia ter filho, ele já era velho, sua esposa já era velha. Tudo era contrário ao que o Senhor estava falando para ele, mas ainda assim ele creu. Né? E assim, por ele crer, por ele ter tido fé, irmãos, ele pôde viver os planos que Deus tinha para a vida dele. Ele pôde viver a história que Deus tinha para a vida dele. E é engraçado pensar que Abraão, com certeza, ele tinha os planos dele. Todo mundo faz plano, irmãos. E engraçado que o pastor Davi pregou sobre planos no domingo, né? Vamos falar sobre os planos de Deus mais uma vez. Todos nós fazemos planos. Todos nós. E Abraão, irmãos, não era diferente. Com certeza ele fez um planinho lá para a vida dele. Vou casar com a Sara, vamos ficar morando nessa cidade aqui mesmo, meu pai mora aqui, meus tios moram aqui, meus primos moram aqui, meu pai cria camelo, vou criar camelo também, já é negócio da família, vamos continuar criando aqui uns animais aqui, vamos ver uma vida boa, vamos ter filho, era o sonho dele. O plano de Abraão era um plano bom, com certeza. Mas os planos de Deus para ele eram muito melhor. Eram muito melhor. E Abraão não fazia nem ideia, irmãos. Porque a história que Deus queria escrever para Abraão era o quê, irmãos? Deus queria fazer dele o pai de uma grande nação. Olha isso. Da descendência de Abraão viriam profetas, reis, viria o Salvador da humanidade. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha a história que Deus queria escrever para Abraão. Agora, compara essa história, esse plano de Deus, com o plano que provavelmente Abraão tinha. Não dá nem para comparar, né, irmãos? E, irmãos, é exatamente assim ainda hoje. Nós fazemos os nossos planos. Você tem feito planos aí para você, para sua família, para sua casa.
Mas deixa eu te contar uma verdade. Os planos e a história que Deus quer escrever para você e para sua família é muito, muito melhor. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, vira a pessoa da sua lado e fala isso para ela assim, ó, os planos de Deus para você são muito melhores que os seus. Amém? E olha só para você ver, lá em Salmo 139 diz assim: Deus, os teus olhos me viram enquanto eu ainda era um embrião, e no teu livro o Senhor escreveu cada dia da minha vida. Deus já escreveu a sua história, meu irmão. Deus tem todos os dias da sua vida escrito. E Ele escreveu uma história maravilhosa para você, meu irmão. Porque em Romanos 12, 2, Paulo vai nos dizer que nós temos que renovar a nossa mente, para que a gente possa conhecer e viver o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro que você deseja. Então, se Deus tem uma história escrita para mim no livro dele, se Ele já escreveu todos os meus dias lá no livro dele, só tem um tipo de história que pode ser: uma história boa, perfeita, agradável, com um futuro cheio de paz e prosperidade. Quem quer viver essa história? Amém? Você quer ver essa história na sua família, na sua casa? Eu quero viver essa história. Eu quero ver essa história. E a pergunta é: o que nós precisamos fazer para viver essa história? O que nós precisamos fazer hoje, começar a fazer, para que nós possamos viver a história que o Senhor tem para nós? E eu quero compartilhar com os irmãos 4 lições, irmãos, bem objetivas e bem rápidas, que eu, lendo a história de Abraão, eu aprendi aqui com Abraão. Com certeza, se você ler toda a história, você vai tirar muitas outras lições, mas eu queria falar sobre essas 4 lições com vocês. O que nós precisamos fazer para viver a história que Deus tem para nós? O que você precisa fazer para viver a história que Deus tem para a sua família, para a sua casa? E a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós precisamos dar o primeiro passo. Diga isso, precisamos dar o primeiro passo. Gênesis 12:1. Você percebeu que quando Deus fala com Abraão, Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra. Sai, um verbo imperativo, no presente, certo? Para quem gosta de português, para quem não gosta, sai, é imperativo no presente, sai da tua terra. Mas quando Deus fala para onde, Deus fala o quê? Para a terra que eu te mostrarei. Aí o verbo já muda, não é mais no presente. Isso aqui, esse tempo, qual é esse tempo desse verbo? É futuro. Mostrarei. Então olha que interessante. Deus fala: sai. Para onde? Eu vou te mostrar no meio do caminho. Não é interessante isso, irmãos? E o que Abraão fez? Abraão, irmãos, naquele momento ele falou assim: ok, Senhor, eu vou ficar aqui então esperando o Senhor me mostrar o país, o estado, a cidade, o CEP, para onde eu tenho. Enquanto o Senhor não me revelar tudo completo, eu não vou. Foi isso que Abraão fez? O Abraão falou: eu vou ficar aqui esperando até que venha o profeta, apareça o anjo e me fale se eu tenho que ir para o norte ou sul, leste ou oeste. Foi isso que Abraão fez, irmãos? Não. O que Abraão fez? Ele saiu. Ele foi. Ele simplesmente foi. E é interessante nós entendermos isso, irmãos, que nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos nos mover. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Como o pastor Glaucio sempre fala, primeiro a gente põe o pé e depois é que Deus põe o chão. Não é só assim com você e comigo, irmãos. Foi assim com Abraão. Abraão sai. Para onde? Eu vou mostrar, Abraão. Eu vou mostrar. E a história que Deus escreve para nós, irmãos, para a nossa vida, ela é assim. A história que Deus está escrevendo para mim, escrevendo para você, ela vai sendo revelada aos poucos. Ela vai sendo revelada ao longo do caminho. Conforme eu vou caminhando, o Senhor vai me mostrando o próximo passo,
e aí eu vou indo, e às vezes eu tenho que dar um passo sem ver, crendo que o caminho vai aparecer, porque é assim que o Senhor trabalha conosco. É ao longo do caminho que o Senhor vai nos revelando o próximo passo, a próxima direção. A revelação não vem completa. Seria muito fácil, né, irmão? Se a gente nascesse, completou ali seus 10 anos, aí você recebesse de Deus uma carta: eis aqui toda a história da tua vida. Ah, beleza, tá aqui. É só agora eu seguir. Ah, olha só, tudo que eu vou viver. Ah, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Seria muito fácil. Mas para viver assim, com a sua vida escrita na sua frente, precisa de fé para isso, irmãos? Não precisa de fé para isso. Você só precisa saber seguir o manual, né? Paulo falou que é direita, esquerda, frente, atrás, é só você seguir. Não precisa de fé para isso. Mas a chave do nosso relacionamento com Deus, o que move o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é a nossa fé. É a fé. Em 2 Coríntios 5,7 vai dizer que nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. E a gente canta isso muito aqui na igreja. Toda vez que tem recepção de legendário, a gente está cantando, né? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o quê? É o que nós cremos. É isso que nos move. É o que nós cremos. E Hebreus 11 também vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, meu irmão, querer ficar esperando que Deus te revele tintim por tintim, para você agir, para você começar, para você ir, meu irmão, isso não existe. É na base da fé, meu irmão. É na fé. Se o Senhor te deu uma direção, uma inspiração, não tenho todos os detalhes, mas se mova. Se o Senhor abriu uma oportunidade, aproveite. Se o Senhor abriu uma porta, entre. Mas Lucas, não tem nada a ver com o que eu pedi, meu irmão. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, Lucas, eu estou pedindo uma coisa, Deus está me direcionando para outra. Vai, meu irmão, aproveita se o Senhor sente ao Senhor. Muita gente às vezes quer, qual que é o meu ministério, qual que é o meu chamado, o que Deus quer da minha vida. Às vezes a pessoa fala, eu quero cantar no louvor. Mas aí o pastor sobe aqui assim e fala assim, irmãos, precisamos de pessoas para nos ajudar no som. Aí você fala, não, eu quero cantar, eu quero louvor. Senhor, eu estou perguntando para o Senhor o que o Senhor quer da minha vida, onde o Senhor quer que eu sirva, e o Senhor vem, aparece som, mas eu quero louvor. Meu irmão, aproveita, vai, talvez de uma maneira que você nem imagina. Isso vai contribuir para que um dia você chegue aonde o Senhor quer que você chegue. Talvez você vai começar no som, vai aprender ali a equalizar, mixar os microfones, vai afinar o seu ouvido, vai conhecer o pessoal do louvor, e daqui a pouco, quando você vê, foi o caminho que Deus abriu para você chegar até ali. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, aproveite as oportunidades e os caminhos e as portas que Deus vai abrindo ao longo da sua jornada, crendo que isso está cooperando para o seu bem. Amém? Amém. Segunda lição. Nós precisamos também, irmãos, quebrar ciclos na nossa vida. Ali em Gênesis mesmo, no capítulo 12, no versículo 1. O Senhor fala para Abraão, sai de tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. O que Deus estava querendo mostrar para Abraão? Abraão, foi muito bom que você viveu aí com seu pai, com seus irmãos, nessa terra, nessa casa, mas o que eu quero fazer na sua vida é totalmente diferente do que eu fiz na vida dos seus pais até aqui. E a única forma de Deus conseguir fazer com que Abraão vivesse totalmente diferente era sair daquele ambiente. Porque se ele continuasse naquele ambiente, a chance dele continuar fazendo e vivendo do mesmo jeito e não conseguir viver o que Deus tinha para ele era muito grande. Então Deus precisou mudar completamente o ambiente que Abraão estava. E a gente também precisa entender que Deus faz isso conosco, irmãos.
Não importa como que foi aí a história da tua família para trás, dos teus pais, dos teus avós. Talvez você teve a bênção de estar vindo numa família cristã, uma família abençoada, próspera. Glória a Deus por isso. Mas o que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa é muito diferente do que a sua família já viveu até aqui. Mas o quanto você está disposto a se abrir para viver o novo que Deus tem para você. Talvez, pelo contrário, você infelizmente teve, a infelicidade de vir numa família que você talvez seja o primeiro cristão na sua família. A história para trás de você, Lucas, não quero nem contar. Também, meu irmão, é para você entender que a história que Deus vai escrever para você é completamente diferente da história da sua família. Se a história da sua família for marcada por vícios, por traição, por pobreza, em nome de Jesus, eu creio que a história que o Senhor tem para você a partir de agora é completamente diferente do que foi a história da tua família. Então, a partir de você, meu irmão, começa uma nova história. Na sua casa, na sua família, o Senhor quer começar uma nova história. Você crê nisso? Diga amém, meu irmão. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Nós precisamos sim honrar e respeitar a história e o legado dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós. Sempre eles deixam coisas boas para nós também, Mas nós não podemos transformar também a história, o legado, em uma prisão que determina e limita o agir de Deus na minha vida. Então, o que Deus fez nos meus pais foi bom, glória a Deus, mas o que Ele tem para mim, é diferente. O que viveu meus pais, o casamento dos meus pais, o que viveu lá os meus avós, os meus tios, foi triste, mas isso não vai perdurar em mim. Isso acaba em mim, porque eu vou viver a história que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Amém. E a terceira lição, esse aqui é engraçado. Precisamos, meus irmãos, resolver os nossos relacionamentos. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, tá vendo? Você precisa resolver os seus relacionamentos. Fala com a pessoa. Por que isso? Se você ler Gênesis no capítulo 13, a partir do versículo 7, você vai ver que quando Abraão saiu da terra dele, uma pessoa foi junto com ele, que foi o sobrinho dele, que era Ló. Dá a entender que Ló sempre morou junto com Abraão. Eu acho que, não sei qual é a história, mas Ló estava ali junto. E quando ele saiu, Ló foi junto. Só que chegou um determinado momento, que a Bíblia nos conta, que começou a dar briga. Isso só acontece na família do Abraão. Não acontece mais na família de ninguém. Está chegando o Natal, meus irmãos. Aquele momento especial de combinarmos aonde vai ser a ceia, quem vai levar o quê. Olha, já começa a orar desde já, fazer um jejum para que seja um Natal de paz. Não vai ter briga nesse Natal, em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui para a história. Então, o que aconteceu? Começou a ter briga entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E aí, sabe o que Abraão fez? Abraão chegou no Ló e falou assim, Ló, chega mais. Ló, eu te amo, Ló. Você é meu sobrinho querido do meu coração. Mas não dá para a gente continuar junto. Porque se a gente continuar junto, vai continuar dando briga. Eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim e você não vai viver o que Deus tem para você. Então vamos fazer o seguinte, Abraão, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para o norte, eu vou para o sul. Aí a Ló falou, vou para cá. Beleza, vá com Deus, eu vou para cá. E eles se separaram. E olha só, irmãos, que interessante isso. Ele odiava Ló? Não, meu irmão, ele amava Ló. E por amar Ló e querer ter um bom relacionamento com Ló, ele entendeu que ele precisava resolver aquele BO ali. Porque se continuasse aquela confusão, ia ser ruim para os dois. Ia ser ruim para os dois. Relacionamentos não resolvidos nos impedem de viver os planos de Deus para nós. Relacionamentos não resolvidos impedem. Rouba a nossa atenção, rouba a nossa energia, rouba a nossa felicidade. Problemas de relacionamentos precisam ser resolvidos e Deus nos dá graça para resolver relacionamentos. Nossa, Lucas, que trágico você está sendo na sua palavra. Não, irmãos, olha só o que Eclesiastes nos ensina.
Em Eclesiastes capítulo 3 vai falar, tem tempo de abraçar, e tem tempo do quê? De se afastar de abraçar. Olha só. Hebreus 12 nos ensina seguir a paz com todos. Ele fala seguir junto, grudado com todo mundo? Não. Seguir a paz com todos. E às vezes para ter paz, a gente precisa estabelecer limites e até um pouco de distância. Né? E Salmo 1 também vai nos ensinar. Salmo 1 vai falar, ei, não se assente com quem? Com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que zombam, que riem, que faz brincadeira, que não tem respeito. A Bíblia fala, ei, não senta com essas pessoas não. E a gente precisa pensar, irmãos, quem são as pessoas que estão sentando na nossa mesa, na nossa casa? Quem são as pessoas que estão sentando no nosso sofá? Eu e a Evanari, a gente teve a Evanari é minha esposa, linda, maravilhosa, está sentada ali, dá um sinal, meu amor, aí. A gente teve uma amizade há um bom tempo atrás, que no começo, irmãos, eram ótimos amigos. Que no começo a amizade sempre é legal, né? Sempre, a pessoa se torna a pessoa mais legal do mundo para você no começo, né? Aí era uma amizade super legal. Só que chegou depois de um tempo que a intimidade vai acontecendo, a gente começou a perceber, irmãos, que aqueles amigos que nós tínhamos, eles eram muito reclamão. Sabe aquela pessoa que gosta de reclamar? Aí reclamava do fulano, aí reclamava do ciclano, aí reclamava do trabalho, aí reclamava do culto, aí reclamava da igreja. Sabe aquele negócio que vai pegando a intimidade e começa aquela reclamação? E você, vou abrir meu coração para vocês aqui, e vocês vão falar se não é verdade. E às vezes a gente está ali na mesa, pessoa, você vai ganhando aquela intimidade, aí a pessoa começa a falar, daqui a pouco você não percebe, você entrou na conversa. E aí aconteceu algumas vezes, eu e a Ivanari, depois que a gente saía, deixava aqueles amigos, a gente entrava no carro e a gente já sentia o coração pesar. Sabe quando o Espírito Santo vem e já fala? Aí você fala, nossa, falamos demais, falamos o que não devia, olha só, eles começaram a falar, a gente embarcou na onda, nós erramos. E aí isso começou a ficar recorrente, toda vez que a gente se encontrava, dava um peso no coração depois. A gente começou a ficar mais quieto, mas ainda assim, estou participando disso daqui, né? E a gente começou a entender que, não dá mais, não dá. E aí, aos poucos, a gente foi, se afastando e foi cada um para o seu lado. Porque não tinha como continuar uma amizade assim. Não tinha como continuar sentando na mesa com pessoas que gostavam de falar mal de outras pessoas. E falava mal, às vezes, até de pessoas que eram meus amigos. Não dá. E a gente teve que tomar essa decisão. É difícil fazer isso? É super difícil, mas o Senhor nos dá sabedoria e graça para resolver esses problemas, né? Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que a gente precisa resolver esses relacionamentos e termos perto de nós o que Eclesiastes vai nos dizer. Que a gente tem que ter junto conosco aquela pessoa que, se eu cair, ele me levanta. Se eu precisar trabalhar, ele vem trabalhar junto comigo, porque aí o pagamento vai ser maior. Se eu tiver com frio, essa pessoa vem e me ajuda a me aquecer. É essa pessoa que nós temos que ter junto com a gente, né? E não esse outro tipo que a gente viu aqui. Então, nós aprendemos com Abraão que a gente tem que ter foco. Quero viver o que Deus tem para mim. Então, se a pessoa começar a causar muito problema, não dá para se ficar junto, não. E uma coisa, e vamos fazer um parênteses, irmão. Uma coisa é um amigo que tem um problema. Um amigo que tem um problema, a gente ajuda. Outra coisa é o amigo problema, né? Vocês sabem bem como que é isso. É aquela pessoa que você tenta ajudar, que você fala, que você pede, ela não te respeita, ela ri, a história se repete várias vezes. É esse tipo de pessoa que a gente tem que entender que às vezes tem que cada um ir para o seu lado para conseguirmos viver em paz. Amém? E aí a gente chega na última lição, na quarta lição que a gente aprende aqui com o nosso amigo Abraão. Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim: então Deus o levou para fora. Se quiser chegar aí, pode virar mais uma página aí, no capítulo 15, a partir do versículo 5.
Então Deus levou Abraão para fora e disse para Abraão: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. É muito lindo esse texto, né? Tem muitas músicas, né, sobre esse versículo. Irmãos, o que eu entendo aqui é que Abraão, eu acho que ele não tinha noção do que Deus queria fazer com ele. Ele não tinha noção, irmão. Imagina, ele conseguia imaginar o que Deus estava querendo fazer, né? Transformar ele no pai de uma grande nação, né? Eu acho que Abraão não conseguia entender. E Deus aqui está sendo didático com Abraão. Falou assim: Abraão, vem cá, olha para o céu, olha esse tanto de estrela. Você consegue contar tudo isso aqui, Abraão? Não, não consigo. Abraão, vai ser assim a tua descendência. Para ver se Abraão, tipo, uau, então é isso. Porque o sonho, o plano, a história que Deus tinha para Abraão era tão grande que a mente dele não estava conseguindo chegar lá, na onde Deus queria que ele vislumbrasse. E aí, irmãos, o que eu quero terminar nessa noite falando para vocês, né, que o Senhor falou ao meu coração, é que, irmão, nós precisamos voltar a olhar para as estrelas. Sabe o que significa, meu irmão? Nós precisamos voltar a sonhar, porque nós paramos de sonhar. Vira para o seu celular e fala assim: ó, você precisa voltar a olhar as estrelas, meu irmão. Fala para ele. Para de olhar para baixo, meu irmão. Vamos voltar a olhar para as estrelas. Vamos voltar a sonhar. Vamos voltar, meu irmão, a acreditar, a planejar. A verdade é que nós paramos de sonhar. E sabe por que nós paramos de sonhar, irmãos? Por medo. A gente tem medo de sonhar. A gente tem medo de sonhar e não dar certo, e se frustrar, e eu não consegui, não, a gente não acredita, eu não dou conta, eu não tenho potencial para isso, é muito caro, não. A gente cria tantos problemas que isso causa medo no nosso coração. E medo, meu irmão, é basicamente, sabe o quê? Falta de fé. É falta de fé, meu irmão. É pura falta de fé do nosso coração. Porque o que acontece? Nós passamos a olhar tanto quanto nós somos pequenos e limitados, e isso faz a gente parar de crer, para de sonhar. Quando na verdade nós deveríamos colocar os nossos olhos em Deus e ver o quanto que Deus é grande, e Deus é poderoso, e por causa disso eu vou sonhar. Você entendeu? Você pode olhar para você e falar: nossa, eu sou muito pequeno, eu sou muito limitado, eu sou muito feio, eu sou muito azarento, eu sou muito... não tem como eu sonhar. Você pode viver essa vida. Mas você também pode fazer de outra forma. Você pode olhar para o Senhor e falar assim: nossa, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amoroso, por isso eu vou sonhar. São essas duas opções que nós temos. E eu acho que a segunda opção é muito melhor. É muito melhor viver dessa outra forma. E deixa eu contar, né, para vocês um testemunho meu e da Ivanari. Quando nós casamos, irmãos, a gente foi morar de aluguel. A gente não tinha dinheiro para comprar uma casa, né? Aí vamos morar de aluguel mesmo, vamos casar. Que todo mundo, os crentes falam que casar é bom, né? Então vamos casar, né? Que se a gente fosse esperar juntar dinheiro para comprar a casa, ia demorar muito para casar. Então era melhor casar. Vamos casar. Casamos. Mas aí, irmãos, nos primeiros anos de casamento, a gente sempre falava sobre comprar a nossa casa própria. Mas, irmãos, parecia uma coisa tão impossível para mim, porque a Ivanari falava: a gente tem que comprar uma casa, tem que comprar um apartamento. A mulher sonha. Isso é legal, né? Mulher sonha mais que o homem, né? Mulher sonha mais que o homem. Eu não entendo isso. É que o homem a gente fica muito preocupado com o quê? Com o dinheiro, nananã. Mulher sonha mais, né? E eu aprendi com o pastor Glaucio, quando a esposa começa a sonhar, você tem que entrar no sonho dela. Porque eu fazia a mesma coisa com o pastor Glaucio. O pastor Glaucio falou que a Dani começava a falar: nossa, nós vamos viajar para tal lugar. Ele cortava. Eu falava: não, Dani, a gente não tem dinheiro, né? Aí ele falava que a Dani ficava triste. Ele falou assim: não, irmão, não faz isso. Entra no sonho.
Aí eu comecei a fazer isso também. Aí a Ivanara começa a vir com umas ideias. Não, a gente precisa comprar não sei o quê, a gente precisa fazer... Não, verdade, a gente dá para comprar isso, aí dá para fazer aquilo. Irmão, você pode na sua cabeça assim, meu Deus, não tem dinheiro para fazer isso. Mas vamos sonhar junto, né? Entra no sonho, irmão, da sua esposa. E a Ivanara, toda vez que ela vinha falar sobre comprar o apartamento, aquilo já me deixava... Ai, Senhor, como que eu vou comprar? Como? Da entrada. Como não tem essa grana toda para dar entrada no apartamento e tal, e aquela confusão. E aí chegou um tempo lá que ela falou assim, vamos pelo menos visitar alguns apartamentos, para a gente, né, vislumbrar o sonho. Eu falei assim, vamos visitar os apartamentos. Aí a gente começou a visitar alguns apartamentos, né? Aí a gente foi. Visitamos vários apartamentos que eu falava que eu tinha certeza que eu não tinha dinheiro para comprar, mas a gente foi visitar. Por quê, irmão? Para sonhar. Isso é olhar para as estrelas, né? A gente começou a sonhar. Vamos, aí olhamos aqui, aí visitamos o outro, né? Aí você já começa a ser crítica. Não, esse aqui é muito pequeno. Não, esse aqui é muito longe. Aí você começa, né? Você começa a sonhar. Aí nós fomos. Até que a gente gostou de um apartamento e a corretora, que é uma irmã no Senhor também, uma irmã de muita fé também, junto com a gente, ela falou, vocês gostaram desse aqui? A gente gostou. Ela falou assim, vamos tentar, vamos simular, para ver se a gente consegue, vamos ver. Aí eu falei, vamos. Aí eu cheguei em casa, eu comecei, meu Deus, mas como, né? Aí você começa a fazer aqui tanto de conta, né? Aí você soma para cá, não, mas se eu fizer isso, aí tem como tais. Aí você vai, Senhor, nossa, mas não dá. Irmão, para resumo da história, a gente visitou aquele apartamento num dia, vamos dizer que foi dia 1. Aí a gente pula para o dia 40. Eu estava saindo da caixa com a chave do apartamento na mão. Como foi, meu irmão? Até hoje eu não sei te contar. Até a corretora falou assim, eu nunca vi a caixa aprovar tão rápido o financiamento. E foi. E aí a gente saiu da caixa com a chave na mão, né? Aí eu falei assim, meu Deus, Vanara, a gente comprou um apartamento. Agora a gente tem 30 dias para mudar. Entregamos o outro, arrumamos tudo, aprendi até a instalar piso vinílico, instalei na minha casa e em 30 dias estávamos morando na nossa casa. E esse ano faz 3 anos que nós estamos lá, irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, eu achava que eu tinha condições? Não tinha. Irmãos, eu achava que eu conseguiria assumir um financiamento, que eu tinha... Irmão, nada. Mas é o Senhor quem faz isso por nós. É o Senhor quem nos garante a vitória. É o Senhor quem abre as portas, é o Senhor que abre os caminhos, é o Senhor que manda a provisão. Da nossa parte, meu irmão, a gente precisa sonhar, dar o primeiro passo e ir. E eu quero terminar falando isso para você, meu irmão. Volte a sonhar. Volte a sonhar e volte a crer no Senhor. A gente sonha olhando para o Senhor, a gente sonha olhando para as estrelas, meu irmão, e não para as nossas limitações, não para a nossa conta no banco, entendeu? Não para a situação política do Brasil e do mundo. Porque se a gente for olhar para essas coisas, meu irmão, a gente vai ter pesadelos, a gente não vai ter sonho. A gente sonha olhando para o Senhor. E a palavra diz, lá em Filipenses 4,13, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, irmão. E esse é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se você deixou de sonhar, irmão, se tem algum sonho que você deixou lá escondido, você deixou lá para trás, volte a sonhar, meu irmão. Mas, Lucas, e se não der certo? Irmão, se não der certo, foi porque não foi a vontade do Senhor. E está tudo bem. O importante é que a vontade dele se cumpra. Porque a vontade dele é sempre melhor do que o meu sonho. Eu vou sonhar. Se der certo, bom. Se não der certo, se vir o sonho do Senhor para mim, melhor ainda. Porque com certeza ele está sonhando algo muito melhor do que eu tenho capacidade de sonhar. Amém? Amém, meu irmão. Então, não deixe de sonhar. E nós cantamos aqui agora há pouco, né? Que Tu és poderoso. E quem sou eu para negar o Teu poder, Senhor? Tu és poderoso. E eu queria terminar te convidando a curvar sua cabeça para a gente fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração. E eu quero que você traga aí à sua memória agora algum sonho que está aí que você tem achado que é impossível.
algum sonho que você deixou para trás, algum sonho que é talvez da sua esposa ou do seu marido e você já cortou aí, falou, não dá. Traz esse sonho aí, por mais impossível que ele seja. E faça uma oração agora, entregando esse sonho para o Senhor. Fala, Senhor Deus, nós te entregamos, Senhor, os nossos sonhos, Pai. Nós te entregamos, Senhor, os nossos planos, o nosso futuro, a nossa história, Senhor, porque, Pai, a Tua vontade para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável, e nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós negamos o Teu poder, Senhor. Muitas vezes nós duvidamos que o Senhor é poderoso para fazer o impossível acontecer nas nossas vidas, Pai, mas agora nós te entregamos, Senhor, os nossos sonhos, Pai, se for da Sua vontade, que esse sonho se realize e se cumpra em nossa vida, Pai. E se não for, Senhor, que seja feita a Tua vontade, porque eu sei que ela é ainda melhor do que eu possa sonhar, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Muito bem, queridos. Hoje é o culto da família. E o nosso oficial, o Lucas Maurício, ele trouxe uma palavra sobre uma família, a família de Abrão. E ele deu algumas lições importantes aí, muito boas. Falou até da questão de entrar no sonho da mulher, né? Tudo bem. A minha mulher tem um sonho diferente, ela gosta de mudar, né? E eu não gosto de mudar muito assim, né? Mas acompanho o sonho dela. Ela deve estar me ouvindo, ela me vigia o tempo todo, né? Mas até um dia desse aí encontrei uma irmã que eu gosto muito, amo muito essa irmã, veterana comigo. Eu fui pastor dela há mais de 40 anos atrás. E ela falou, pastor, não acredito. O que, filha? Me falaram que o senhor está construindo, notícia corre, né? Eu falei, tô. Mas depois de 76 anos, pastor, não é hora de sossegar? Eu fiquei olhando para ela, depois eu pensei, tadinha, ela morreu e não sabe. Eu com 76 anos continuo, né, entrando no sonho, na vontade da minha esposa, né? Isso é bom, é importante. Abrão, a lição que nos foi dada, alguma delas aqui, eu tiro mais uma lição importante aí. O importante, diga comigo, o importante é ouvir a voz de Deus. Abrão, o pai de Abrão, ele tinha uma empresa naquele tempo, ele fabricava ídolos. Olha só, Deus olhou lá e viu Abrão e viu um coração diferente, ele procurava alguém. E a ordem que Deus deu para Abrão tinha 75 anos quando saiu da sua terra. Né? Tudo bem, quando a gente vai para algum lugar, a gente sabe, como o Lucas Maurício mencionou aqui, a gente sabe para onde está indo, que cidade e tudo mais. Abrão recebeu a voz de Deus. Sai da tua terra, a tua parentela aí não está ajudando nada, teu pai é um fabricante de ídolos, né? Eu tenho algo diferente para você. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Tenho convicção que Abrão deve ter falado para Deus. Qual é a terra? Né? Vai caminhando, eu vou falando para você. Queridos, o importante é ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus fala de várias maneiras. Mas uma das maneiras que Deus fala é através da sua palavra. Ouvir a voz de Deus é ouvir e obedecer. Para mim é muito simples, depois de tantos anos é muito simples, né? O que Deus manda a gente fazer é porque Ele faz. E o que Deus fala para não fazer é porque Ele não faz. Então, se está escrito para fazer, faça. Está escrito para não fazer, não faça. É simples assim. Fui criado numa fazenda e minha mãe tinha uma criação de mais de 2.000 galinhas e
eu vou falar uma coisa aqui que para vocês parece uma bobeira, né? Mas a melhor parte da galinha, do frango, né? Não era a coxa, não era a asa. Claro que essas duas partes são muito gostosas, né? Tal, mas era o pescoço. Por quê? Porque quando minha mãe matava os frangos lá, ela matava de 5, 6, 7, 8, né? E ela estrangulava, né? Botava assim, puxava o pescoço do bichinho, troque, né? E aí já tinha o varal lá no quintal, pendurava lá, e aí ficava lá se debatendo, né? E o sangue descia para o pescoço. E aquela parte, do jeito que a minha mãe fazia, nós éramos em 7 irmãos, era uma briga, né? Por isso que eu falo, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu, menino ainda, eu ouvi a voz de Deus. E eu descobri sozinho, é proibido comer com sangue, né? Deus falou, é proibido. Se Deus falou que é proibido, é porque ele não come, então também não vou comer. Mas não, quando eu estou falando, não é um churrasco mal passado, não é nada disso aí, é sangue mesmo. Mas aquela parte do pescoço era a melhor parte. E aí eu me neguei a comer. Então, depois foi uma guerra na minha casa, né? Mas, então minha mãe aí, para mim, ela fazia que ela cortava a cabeça do bichinho e deixava lá e o sangue todo vazava, né? Não ficava como o outro, mas se Deus falou para não fazer, não faça. Tem muita coisa que atrai a nossa carne. Mas Deus diz não. Se é não, é não. Olha só, né? A questão é, não importa o tempo. 75 anos, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, né? Sai do meio da tua parentela, eles não vão ajudar nada, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Isaac criou uma família. E, queridos, ele partiu para o Senhor naquele tempo jovem, né? 175 anos, Abraão, agora o nome dele era Abraão, pai de muitas nações, né? Ele partiu para o Senhor, mas ele cumpriu, né? A questão é, quando Deus diz assim, se você obedecer a minha palavra, a minha voz, o lugar onde você pisar, ele vai prosperar. Pode até demorar, mas se tiver que aumentar os seus dias, eu aumento. Mas ele vai prosperar. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar, né? Tanto que Lucas Maurício mencionou aqui, olha, teve um problema lá com Ló, escolhe o lugar que você vai, não vai dar certo, a gente vai brigar, né? Os teus pastores já estão brigando com os meus com os seus. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló, só com a visão, só com a ótica humana, o que ele fez? Olhou a Campina Verde e tal. Abrão, eu vou para cá, tio, eu vou para cá. Então eu vou para cá, né? Abrão caminhou para o Negueb. Negueb quer dizer seco, lugar seco. Mas do lugar seco, Deus fez prosperar. E Ló, ao contrário. Então a questão de tudo, queridos, é obedecermos a voz de Deus. Isso vai, muitas vezes vai contra a nossa carne, os desejos carnais e tudo mais. Mas nós precisamos, não é só pegar a Bíblia e ler lá, não, é obedecer a voz de Deus, né? Até nisso, né, nós precisamos entender. Ah, mas você já está de certa idade, mas você não morreu, né? Você não morreu, você está vivo. Então construa, corra atrás, faça, né? Faça a tua família feliz, faça a tua igreja feliz, não é? Tal. Deus tem promessas grandiosas para a nossa igreja, né? A promessa maior qual que é? Ganhar almas para Jesus. E uma alma, quanto vale uma alma? Fala aí, igreja, quanto vale uma alma? Mais do que o mundo inteiro, né? O Lucas Maurício mostrou lá as estrelas lindas. Quando a gente vai para um lugar assim de roça, você olha, na cidade você não vê, por causa das luzes da cidade. Mas quando você vai para a fazenda, para a roça, você olha aquelas estrelas, astros lindos, maravilhosos. Quando Deus olha para você, ele diz assim, é mais lindo do que um astro, é mais lindo do que uma estrela. Nós fomos feitos
para ser até superior aos anjos de Deus. E no final isso vai se concretizar. Então a questão, queridos, né, é ter uma família abençoada. Eu costumo dizer, né, que quem conduz a sua família aos pés do Senhor, né, se é que a gente pode colocar humanamente dessa maneira, a gente ganha muitos pontos com Deus. Porque pela vontade de Deus, nenhuma alma se perderia. Amém, igreja? Então guarde essa palavra, uma palavra abençoadíssima. Eu vou ler aqui alguns pedidos de oração, né? Em especial, eu queria pedir que nós estivéssemos também orando, né? Depois nós vamos fazer oração no final, pelo irmão Mário. O irmão Mário está conosco aqui há cerca de 20 anos aqui na igreja, né? Um bom irmão, excelente irmão, e ele teve alguns problemas. Até um dia ele estava participando do culto aqui, ajoelhou-se e quando levantou, caiu, né? Depois se descobriu que tinha má circulação nas pernas, tal. Enfim, né? Ele foi hospitalizado, teve que amputar uma das pernas acima do joelho, né? E ele é muito, embora não, pela bênção do Senhor, acho que tem 71, 72 anos, alguma coisa assim, mas ele é aposentado, mas trabalha até hoje, não é? Então, vamos orar pelo irmão Mário. Mário é esposo da irmã Isa. Então, vamos orar por ele também, daqui a pouquinho, né? E também há vários pedidos de oração aqui. O Tiago pede oração por Fernanda, Felipe, Maria Luísa, Mirela e Natália. O Felipe pede oração por sua futura esposa, né, por seus pais e demais familiares. A Juliana pede oração por sua família e por seu filho. A Francisca pede oração por seus filhos e por sua família. Érica pede oração por recuperação de Miguel, que acabou de sair de uma cirurgia. Também vamos, lembrando aqui também, né, no final do culto, as irmãs aí estão fazendo a inscrição para o Congresso Colo de Deus. E oração também, esse final de semana, vai estar ali na fazenda da igreja, no Sol da Mata. Pastor Glaucio está lá, com a Daniela, o Davi, o pastor Davi está lá também com a D, né, e mais 9 casais vão estar lá, e vem pessoas aí de vários outros países, né, que vão estar lá. Então vamos orar também. Existe um plano nosso da igreja também, né, para que tudo isso aconteça. Então, cerca de 450 pessoas vão estar lá, que Deus abençoe aquele lugar, Deus abençoe as vidas e aquilo que a igreja tem colocado diante do Senhor que se cumpra. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Vamos lá pedir para o Jorge vir fazer essa oração. Não precisamos mencionar mais esses nomes, porque eu mencionei, Deus conhece cada um deles. Também pelo trabalho lá da fazenda, pelo colo de Deus também. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Obrigado por esta palavra que veio de encontro no nosso coração. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, os pregadores desta casa, Senhor. Que toda palavra, Senhor, seja centrada na Tua palavra, Senhor. Senhor, prepara todas as coisas, Senhor, para o congresso do Colo de Deus. Que, Senhor, as mulheres, Senhor, sejam ali impactadas, Senhor. Aquelas que ainda não se inscreveram, Senhor, que elas possam sentir isso no coração, Senhor, e poder estar aqui, Senhor, porque entendemos, Senhor, que o graveto longe da fogueira, Senhor, ele se apaga, Senhor. Faz, Senhor, um avivamento através das mulheres, assim, Senhor, como o Senhor tem feito através das vidas dos homens, Senhor, através da ferramenta, Senhor, uma ferramenta eclesiástica, Senhor, que é o legendário, Senhor. Prepara todas as coisas, Senhor, para o reino, ali na fazenda Sol da Mata, nesse final de semana. Centenas de pessoas, Senhor, estarão ali, Senhor, recebendo mais de Ti, Senhor, recebendo mais da Tua palavra, uma direção para o casamento, Senhor, porque
porque casamentos fortes, Senhor, geram uma criação de filhos, Senhor, e gerações que servem a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, cada palavra ali ministrada, Senhor, todo esse programa do Reino, Senhor, e a igreja, Senhor, a liderança, através dos nossos pastores líderes, que tem trazido, Senhor, esta visão, Senhor, para esse momento da Igreja Batista Renovada, Senhor, e que possamos, Senhor, debaixo das Tuas boas mãos, alargar estas tendas, Senhor, para recebermos mais e mais vidas. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Obrigado. Amém. Que bom. Queridos, nós vamos fazer unção hoje, mas eu queria fazer um pouquinho diferente. Você pode ficar sentado como está, a equipe de louvor vai estar adorando ao Senhor. Quero chamar alguns oficiais sem óleo ali. Você vai ficar no seu lugar, sentadinho. A equipe de louvor vai estar orando. Os oficiais podem vir aqui para fazer unção. Pode vir também, Jorge, mais alguns oficiais que estão aí. E vocês vão até os lugares. Um grupo vai daqui para trás e outro grupo já de lá de trás, aqui para frente, ungindo. E vamos estar adorando ao Senhor durante esse momento de unção, de adoração. Mas não é possível, só tem esse grupo de oficiais aqui. Como é que é, Jorge? É rápido, senhoras. É rápido, senhores. Vamos lá. Então vai, divide já um grupo que vai de trás para frente e outro que vai daqui para lá. Se você não quiser a unção é bíblica, não é? E é bênção mesmo. A unção para as famílias. Aí você diga que não quer, mas se quiser, fique assentado e receba a unção. Que alcançou a minha casa.
Te louvamos, Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos por mais este culto. Te louvamos pelas orações que aqui foram levantadas. Te louvamos pelos cânticos que foram entoados aqui, todos em louvor e glórias ao Teu nome, Senhor. E a unção que foi feita aqui, Senhor, culto da família, Senhor, que seja estendida essa unção, essa bênção a toda a família, aos filhos, às filhas, aqueles que já se converteram a Ti, Senhor, e aqueles que não se converteram a Ti pela fé. Os pais estão aqui representando, e nós enviamos uma palavra de ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo a Ti pertence, Senhor, tudo a Ti pertence. O tempo, o Senhor é Senhor do tempo, Senhor. Que esses filhos e filhas que ainda não Te conhecem sejam alcançados pelo poder de Deus, honrando também esses Teus filhos que aqui estão, vindo no culto da família, recebendo a unção, Senhor. Que eles sejam selados por Ti. Guarda e livra de todo mal, Senhor, e que seja tudo para a Tua honra, o louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa também esse trabalho ali na fazenda, Senhor, que vai ter agora neste sábado, domingo. Abençoa todos aqueles que vão chegar. Abençoa, livra, Senhor, de todo e qualquer incidente, de todo e qualquer acidente. Livra, Senhor, de todo e qualquer bicho peçonhento. Livra ali, Senhor, e que muitos ali tenham experiências gratificantes com Ti, Senhor. Que aquele lugar seja um sol que esteja resplandecendo na vida das pessoas, dos casais que ali vão estar, Senhor. E que tudo redunde para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. 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 Fique de pé, queridos. Queridos, domingo nós vamos, eu mesmo aqui no culto, juntamente com centenas de irmãos, nós vamos estar trazendo a palavra também. E com certeza o que eu vou pregar, você já deve ter ouvido, eu já ouvi, já preguei, mas Deus me deu uma revelação nova. E até a pastora Elza, eu falei, dá uma olhadinha nas minhas anotações. Ela olhou e falou, meu Deus, você vai colocar terror nos irmãos? Eu falei, a intenção é essa mesmo, meu bem, né? Para que haja temor e tremor e que se leve o Evangelho de Deus a sério e que eles sejam ricamente abençoados. Então, eu sei que eu não vou terminar domingo, eu sei que vai ser 3, 4, 5, 6 pregações, né? Mas eu sei que Deus vai nos abençoar. Amém? Estenda suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as santas consolações do Deus Espírito Santo seja sobre a sua igreja, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Inscrições no colo de Deus lá fora. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia, canções são armas para mim. Levanto um aleluia, o céu vem
cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.